Madrugada de 26 de abril de 1986. Explode a usina atômica de Chernobyl, na então União Soviética. A radiação se espalha pelo planeta. É o pior acidente nuclear da história. Exatos 30 anos depois, como está a região que foi mais atingida? Na fronteira da Ucrânia com a República de Belarus, os repórteres Álvaro Pereira Júnior e Marcelo Benincasa entram na chamada zona de exclusão. É uma área gigantesca e até hoje contaminada. O mais grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Em pânico, o mundo parou para assistir. O desastre de Chernobyl. Centrale nucleare de Chernobyl. L'accident de Chernobyl. Num ponto perdido da então União Soviética, na Ucrânia, a 20 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia, o reator 4 do complexo nuclear V.I. Lenin tinha voado pelos ares. Na Chernobyl атомной электростанции произошла авария. O Ocidente desconfiava. Radiação muito acima do normal estava sendo detectada em países como a Suécia. Mas vinda de onde? A explicação da real gravidade do desastre só aconteceu 18 dias depois, na voz do líder Mikhail Gorbachev. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей. Uma nuvem radiativa formada na União Soviética se espalhava pelo hemisfério norte. As pessoas fogem da região onde aconteceu o acidente. Vendo o perigo se alastrar, o mundo se habituava ao nome de uma modesta cidade ucraniana, que também identificava a usina, Chernobyl. 30 anos depois, o que restou nessa região contaminada? A gente vai voar até Chernobyl, mas antes disso a nossa viagem começa aqui, no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. E nós viemos até aqui por uma razão importante, para fazer uma medição da radiação ambiente. Está dando 0,15 microsievert. Microsievert não precisa se importar com isso, o importante é o número, 0,15. Lá na região de Chernobyl, a gente vai fazer outras medições para comparar com o valor de São Paulo. É para lá que a gente vai. Nossa viagem começa agora. Saindo de Kiev, a capital da Ucrânia, para chegar à usina, existe um controle muito rigoroso. O complexo fica dentro da chamada zona de exclusão, a mais atingida pela radioatividade e até hoje de acesso restrito. São infinitas autorizações, telefonemas, carimbos e a sensação de que a qualquer momento podemos ser barrados. Finalmente, entramos. Primeira parada, uma cidadezinha que na época tinha 14 mil habitantes. Esse vilarejo aqui é que é a cidade chamada Chernobyl. Ele fica a cerca de 20 quilômetros da usina. Hoje, só 3 mil pessoas têm autorização especial para ficar aqui. E tem um monte, mas um monte mesmo, de casas abandonadas como essa aqui. Toda essa estrada, até o final, é de casas abandonadas. Seguindo viagem, chegamos à usina onde tudo aconteceu e que hoje está desativada. Uma longa espera do lado de fora até que finalmente começa a visita. Teve toda uma preparação, roupa especial, protetor para o sapato, protetor para o cabelo. Parece até um pouco que a gente está num filme de ficção científica dos anos 80. À medida que a gente vai chegando mais perto do reator que explodiu, a gente também vê uma mudança nos níveis de radioatividade. Quando a gente mediu no centro de São Paulo, era 0,15 microsievert por hora. Aqui está dando 0,96. É pouca coisa ainda, mas mostra que tem um aumento claro. Lá no fim, um dos centros nervosos da usina, uma sala de controle. Madrugada de sábado, 26 de abril de 1986.
Numa sala de controle idêntica a essa, a equipe de plantão começa a fazer um teste. O objetivo: verificar o funcionamento da usina em baixa energia. Para isso, a potência do reator 4 foi reduzida, muito além do recomendado pelo manual, e acabou caindo a zero. O teste tinha falhado. Para reverter, a chefia mandou subir de volta a potência, mas o reator, instável, não aguentou a pressão. Alguns dos trabalhadores que estavam aqui correram para o reator para ver o que estava acontecendo. Eles foram fulminados, quase todos morreram imediatamente. O teto de 1.000 toneladas foi arrancado. Quilos e quilos de material tóxico foram expelidos a 1 quilômetro de altura. Com o núcleo exposto, emitindo radiação, o reator queimou por 10 dias. Entre funcionários da usina e os primeiros bombeiros a chegar, 134 pessoas sofreram a chamada síndrome aguda da radiação, quando o corpo recebe doses altíssimas. Dos 134, 28 perderam a vida quase imediatamente. Outros 30 foram morrendo ao longo dos anos e 76 estão vivos até hoje. A radiação ainda deixa rastros. Dentro da usina, em frente ao memorial para um dos primeiros funcionários a morrer, o medidor dispara. Na Casa das Bombas, o número sobe ainda mais. 16,4 microsievert por hora, mais de 100 vezes, 110 vezes a radiação do centro de São Paulo. A visita chega ao fim. Tem uma última etapa que é uma medida para ver quanto de radiação a gente eventualmente absorveu. Vou botar as mãos aqui. Aí liberou para passar. Estamos liberados. Na época do acidente, não havia esse controle todo. Este cientista que participou das primeiras inspeções relembra o clima de caos e improviso. Não tínhamos equipamento para medir qual era a radioatividade onde nós estávamos. Não havia a preparação necessária naquele momento, porque ninguém sequer cogitou que um acidente desses pudesse acontecer. Estrôncio 90, iodo 131, césio 137, uma lista apavorante dos elementos radiativos mais perigosos se misturava ao ar de Chernobyl. Era preciso agir rápido, mas não foi bem isso que aconteceu. A 4 quilômetros do reator fica Pripyat, uma cidade construída para os trabalhadores da usina. O acidente foi de madrugada e Pripyat amanheceu assim. A população ainda não sabia da gravidade da situação. Era um sábado de sol. Crianças brincavam, famílias tomavam sorvete, até um casamento acontecia. Estes flashes, marcados no filme para sempre, são resultado da radiação. No dia seguinte, só 36 horas depois de o reator explodir, a calma terminou. Pripyat foi esvaziada, e não só ela. Uma operação gigantesca tirou das áreas mais próximas ao reator um total de 166 mil pessoas. Nos alto-falantes, a ordem. Уважаемые товарищи, соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Nos falaram que deixaríamos a cidade por 3 dias, mas eu sentia que era para sempre. Ina tinha apenas 11 anos, mas ela estava certa. Nós fomos embora, eu e a minha mãe, em um ônibus lotado onde mal dava para respirar, sem saber para onde ou para quê. Alexei, hoje marido dela, também tinha 11 anos. A mãe dele, uma engenheira nuclear que trabalhava no reator 1, logo percebeu o perigo. Entendíamos perfeitamente que tínhamos que deixar a cidade, mas antes disso queríamos descontaminar tudo. Eu e minha vizinha fomos pegar água, panos, sabão em pó e começamos a lavar a entrada do prédio. 30 anos depois, os 3 que hoje moram em Kiev, capital da Ucrânia, ainda visitam Pripyat. Minha mãe diz que Pripyat está sempre na nossa cabeça e nos nossos corações, e isso é muito verdade. Mas como está Pripyat hoje? Por
por causa da contaminação, é uma cidade fantasma. Em 1986, viviam aqui 50 mil pessoas, entre elas esta mulher. A Valentina é enfermeira, ela morava aqui em Pripyat, ela tinha 28 anos e estava de plantão no hospital na noite em que aconteceu o acidente. A Ana é a jornalista aqui da Ucrânia que está ajudando a gente nessa produção e ela vai traduzir o que a Valentina está falando. Recebemos 56 pessoas das 2 até as 8 da manhã. Lavamos todos eles. Toda a roupa que eles vestiam foi jogada no porão e todos foram internados. Funcionários da usina e bombeiros. Valentina nos leva até o hospital e indica a sala onde trabalhava. Ali, atrás da porta. Olha. Dentro do que era o pronto-socorro, ela aponta um pedaço da roupa de um bombeiro, um trapo que ficou por ali. Vem, mede a radiação ali. Disparou em questão de segundos, né? Vamos embora, é muito. Lá no centro de São Paulo estava dando 0,15. Então aqui é um valor 100 vezes maior. Não é uma coisa assustadora, mas também não é aconselhável que se fique muito tempo aqui. Como eram cerca de 15 microsieverts, a gente vai embora com calma. Só seria o caso de sair correndo se o visor mostrasse um valor maior do que 1000. Existem pontos altamente contaminados em toda a cidade fantasma. Essa garra mecânica, ela foi usada na operação de resgate bem em cima do reator 4, logo depois da explosão. Não para de subir, 29. 200 vezes mais do que medimos no centro de São Paulo. Este parque é um dos símbolos da cidade vazia. Nunca foi inaugurado oficialmente. Fugindo da contaminação, famílias deixaram tudo para trás. Ainda tem a cozinha, tem restos de um fogão, um armário. A gente achou aqui alguns jornais que estavam espalhados nesse prédio abandonado. Esse aqui é o Pravda, que era o maior jornal da União Soviética, o jornal que refletia a linha do Partido Comunista. E a data, 5 de março de 1986. O acidente foi 26 de abril de 1986. Aqui em Pripyat, a vida parou em 1986. Para os sobreviventes que fugiram dali, para aqueles que viram o acidente de perto, a vida, apesar de todos os traumas, seguiu em frente. Mas nunca mais foi a mesma. Na semana que vem, a última reportagem de Chernobyl, 30 anos. Como vivem hoje as pessoas que sobreviveram à radiação. As histórias dos homens que foram convocados para trabalhar no reator logo depois do acidente. E o lado esquecido de Chernobyl, a zona rural da República de Belarus, que sofreu muito, mas pouca gente conhece e é onde nós estamos agora. Domingo que vem, no Fantástico.